Olá, bom dia, um feliz e abençoado sábado para você. Está no ar mais uma adoração especial nesta manhã de sábado. Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada. E esse é o momento da gente renovar as forças, né? De renovar a nossa fé. E é claro, a gente te ajuda com isso. Terá a mensagem cantada aqui hoje pelo Quarteto Arautos do Rei e também a nossa equipe de louvor que já está a postos aqui. Daqui a pouquinho você vai conhecer quem são os integrantes de hoje para nos ajudar neste momento de louvor e adoração. Tem a palavra de Deus também aberta aqui hoje com o pastor Alceu Filho, que é um dos integrantes do programa Entre Família. Você com certeza conhece ele, se acompanha aí durante a semana o programa Entre Família, nas tardes da Novo Tempo. Ele vai falar hoje sobre igrejas fechadas, portas abertas. É um momento de reavivamento pessoal, um momento de Deus renovar o seu e o meu interior. E é claro, tem fé e fidelidade a Deus no Provai e Vede de hoje. Você vai conhecer a Janina, que desde pequenininha já tinha a missão no coração. Ela teve que abrir mão de vários projetos pessoais em função deste sonho de ser uma missionária. Será que valeu a pena? Com certeza valeu e você vai conferir isso no Provai e Vede de hoje. Bom, gente, vamos louvar ao nosso Deus? Hoje nós vamos cantar e quem vai nos ajudar com este louvor é a nossa equipe que já está aqui a postos, como eu falei para você. Está conosco hoje a Daiane Fagundes, que é repórter do Revista Novo Tempo. Meu esposo, João Paulo, também está de novo por aqui. Ele é diretor dos programas Arena do Futuro e também do Lugar de Paz. E com eles, o primeiro tenor do Quarteto Arautos do Rei, o Fernando Santos. Quem está no piano? Maestro Jader Santos. Vamos louvar? É hora! Ó irmãos, cantai nessa peregrinação, dentro em pouco iremos para o lar. Vai então raiar nossa eterna redenção, dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve sim, dentro em breve sim, estaremos lá no lar. Sim, depois de o mar deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Há um repouso além, um alívio a todo mal. Dentro em pouco iremos para o lar. Não há pranto ou dor na cidade celestial. Dentro em pouco iremos para o lar. Dentro em breve sim, dentro em breve sim, estaremos lá no lar. Sim, depois de o mar deste mundo atravessar, nós iremos para o eterno lar. Amém. Obrigada à equipe de louvor. Eu quero estar nesse lar e eu quero encontrar com você lá. Preencha o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver agora o quadro Provai e Vede e você vai conhecer a história da Janina. A Janina, desde criancinha, tinha no coração a missão. Ela queria falar de Jesus, ela queria usar a vida dela em prol da causa do Senhor. E deixa eu mencionar aqui uma orientação que o Senhor deixou para nós. 40 dias ali depois da sua ressurreição, antes de ascender aos céus, ele falou aos discípulos o que está em Atos 1:8. Ele disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi o Senhor que falou isso para os discípulos. Dali surgiu a igreja primitiva e veio até nós. Hoje, essa missão é minha e é sua, de testemunhar de Jesus. E sabe o que é lindo nessa história? Que o Senhor nos prometeu que o Espírito Santo estaria conosco, provendo tudo o que é preciso. Aonde você vai estar, o que você vai comer, o que você vai falar, Ele provê
todas as coisas. E é por isso que eu amo esse Deus tremendo, que com certeza provê para mim e para você tudo o que é necessário para que você fale do amor dele às pessoas. Confira agora no quadro Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais. Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina. No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano, no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto, trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens, na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja. Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor. Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé! Viveu e vive a Janina.
uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigari, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Como é lindo de ver o amor de Deus no coração das pessoas, como foi no coração da Janina, não é mesmo? O melhor ainda é sentir esse amor. E você pode sentir. Se você quiser uma força para se levantar, para se colocar de pé, nós estamos aqui para te ajudar. E é através do louvor que o Senhor vai falar contigo agora. Com vocês, Quarteto Arautos do Rei, Eu Te Erguerei. Vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força para continuar seguindo sem desanimar. Nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi, irmão, te erguerei e o temor passará. Orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará. Da minha mão, vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, erguerás. Vamos juntos
força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Amém. Eu oro por você, você ora por mim. Juntos a gente pode estar de pé diante do Senhor para que Ele nos abençoe, para que Ele nos renove a cada dia. E para Ele nos renovar, nada melhor do que ouvir o quê? A palavra de Deus, para acrescentar fé aos nossos corações. E por isso eu vou chamar aqui o pastor Alceu Filho, ele que é um dos integrantes do Entre Família. Você acompanha aí os conselhos dele durante toda a semana nas tardes da Novo Tempo. Pastor Alceu, seja muito bem-vindo por aqui, que prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Darcy. Privilégio nosso estarmos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus. Amém, que Deus possa usá-lo. Amém. E agora eu quero falar com você e eu quero já pedir para você pegar a sua Bíblia e me acompanhar. Eu estou aqui com a minha Bíblia para conversar um pouquinho com você agora sobre a palavra de Deus. Eu tenho olhado o mundo e tenho olhado esse nosso ano. Algumas brincadeiras na internet dizem que esse ano nosso parece que não existiu direito. E eu estava pensando nas coisas que já aconteceram esse ano. E eu quero só te lembrar. Primeiro nós tivemos os 3 primeiros meses, vivemos. Depois fomos interrompidos. As portas foram fechadas de várias situações. E nós chegamos nesse momento da quarentena. Eu não sei se você se lembra. Eu até postei alguns dias atrás nas redes sociais algumas coisas que me fizeram e me trouxeram a lembrança desse ano. Alguns dias atrás, no México, um terremoto que foi de 7,3 na escala chamada Richter dos terremotos. Um terremoto mexeu, abalou as estruturas. Depois disso, uma nuvem de poeira que vai da África até o Caribe. Pense um pouquinho nisso. E essa nuvem é uma nuvem, nunca foi vista antes uma nuvem como essa. Em 50 anos, nos últimos 50 anos, nunca uma nuvem como essa. Alguns dias atrás, eu estava olhando e recebi a notícia que uma nuvem de gafanhotos se aproximava das nossas fronteiras. E eu fiquei me perguntando assim, como assim uma nuvem de gafanhotos? Pois é, uma nuvem de gafanhotos se aproximou das nossas fronteiras. O que está acontecendo? O que é esse momento em que nós estamos vivendo? Eu digo para você, eu falo para você. Sabe o que é? Nós estamos pertinho da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando as portas se fecham, nós temos oportunidades. Eu sei, você sabe que as portas das igrejas estão fechadas. Se fecharam. E quando se fecharam, nós nos perguntamos, e agora? Surge a esperança e a TV Novo Tempo vem trazendo esperança para você a cada dia, durante 24 horas por dia. A esperança está sendo compartilhada através da palavra de Deus. E eu quero dizer para você agora, quando as portas se fecham, Deus abre oportunidades. Você sabe que aqui na Novo Tempo tem uma escola de estudo da Bíblia que funciona 24 horas? Nós temos aqui 527 funcionários. O pessoal trabalha aqui o tempo todo com um único propósito, ver Jesus voltar nos nossos dias. E você pode dizer um amém agora aí, aonde você está? Nós trabalhamos porque nós queremos ver Jesus voltar. E a escola da Bíblia, que funciona aqui de tempo integral, tem um propósito, preparar um povo para se encontrar com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. E quando eu olho para a palavra de Deus, e eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e me acompanhe no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. É o capítulo de um reavivamento espiritual. Só para você sintonizar. Pegou a sua Bíblia? Neemias, capítulo 8. Está ali no Antigo Testamento. Quando você vai ao livro de Neemias, você vai observar algumas reconstruções. Você observa também o poder de Deus numa construção de um muro que teve a ajuda do céu.
Quando você vai ao livro de Neemias, você vai encontrar este capítulo e você encontra Esdras. Ele já tem uma certa idade agora, já passou da juventude e da meia-idade. Ele está agora mais velhinho. E agora Esdras, junto com Neemias, reúne todo o povo num lugar chamado Porta das Águas. Eles estão ali. Se você já leu o livro Profetas e Reis, este é o lugar mais espaçoso aonde eles estão reunidos. Eu estou aqui perto de um púlpito. No livro de Neemias, no capítulo 8, você vai encontrar pela primeira vez a palavra púlpito na Bíblia. Um púlpito, aonde Esdras está e aonde ele abre a Bíblia, como eu abri a minha Bíblia aqui quando comecei a falar com você. Ele abre a Bíblia diante de todos. As pessoas, quando ele abre a Bíblia, elas têm uma reação. E eu quero ler com você agora no texto bíblico. É o verso 5 do capítulo 8 e diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele o livro, todo o povo se pôs em pé. Você não leu errado. Eles estavam neste lugar, e Esdras num lugar mais elevado, com um púlpito, e o povo está todo ali. Ellen White, no livro Profetas e Reis, fala que havia um mar de cabeças reunido ali, uma multidão. Eu não sei se você conhece o mar, ou se você não conhece o mar, é muita gente reunida, como a areia do mar. 30 mil pessoas estão ali naquele lugar. Os estudiosos da Bíblia que falam isso, que haviam 30 mil pessoas ali. Esdras abre a Bíblia, e quando ele abre a Bíblia, o povo se coloca em pé. Agora, se você continuar olhando a palavra de Deus aqui junto comigo, pegue a Bíblia, me acompanhe. A Bíblia diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Eu fiquei me perguntando, por que é que o povo da Bíblia se coloca em pé? Por que essas pessoas se colocam em pé no momento em que Esdras abriu a Bíblia? E eu vou falar para você. Eles se colocam em pé porque eles estão numa atitude de respeito. E agora eu quero contextualizar você. São 70 anos que eles estavam confinados no exílio. Sabe, eles estão 70 anos distantes da palavra de Deus. 70 anos é muito tempo. Eles estavam perto dos rios da Babilônia, alojados ali. Agora eles tiveram a oportunidade de retornar, e quando eles retornam até Israel, Jerusalém, eles veem a palavra sendo aberta e eles se colocam em pé. Essa atitude de se colocar em pé foi assim: nós respeitamos a palavra de Deus. E eu quero fazer esta pergunta para você: como que anda a sua relação com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia? Como anda o teu relacionamento com a palavra de Deus? Você respeita, deixa num canto, de repente você se lembra ou deixa aberta no carro ou na sala como um amuleto? Eu quero lembrar para você que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela é viva. E ela é tão viva que ela é capaz de nos dar vida. Eu trabalhei por muito tempo com adolescentes, com jovens e com crianças. E eu me lembro deles me perguntarem assim, vários jovens em encontros de universitários ou congressos, e eles me perguntavam assim: pastor, como que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Como você sabe que a Bíblia é a verdade? Como você sabe? Aí eu olhava bem para eles e me lembrava de algumas coisas que aconteceram no meu ministério e que acontecem no meu ministério. Eu me lembrava das pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus quando tiveram contato com as Escrituras, com a Bíblia. Quando elas têm contato com a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia e pede a unção de Deus sobre a palavra que você vai ler, que você vai estudar, Deus age em você através do Espírito Santo dele. E quando ele age em você, a palavra de Deus, que é viva, ela vai mudando o nosso coração, vai mudando o nosso interior. Eu me lembro de um rapaz, eu estava numa borracharia para consertar a roda do meu carro de liga leve. Eu estava ali na borracharia. Eu estava ali para consertar a roda.
Me encostei numa pilha de pneus porque a conversa que estava ali no ambiente da borracharia não era uma conversa que eu queria participar. E eu fiquei na pilha de pneus, encostado, observando o torneiro mecânico mexer na roda do meu carro, enquanto o outro consertava o pneu que havia furado. Eu percebi que este borracheiro, ele não estava na conversa. Eu não podia olhar muito para os lados, porque tinha aquelas fotos de um lado e de outro, daquelas mulheres que não têm dinheiro para comprar roupa, sabe? Aí, eu fiquei observando ele. Ele não participava da conversa e eu fiquei olhando o trabalho dele. Até que ele olhou para mim, e eu lembro bem do olhar dele, um olhar, olhos azuis, e falou assim, você é cristão? Você é crente? E eu falei para ele, sim, eu sou. Sabe qual que é a próxima pergunta que veio depois dessa? A pergunta é assim, qual é a tua igreja? E ele fez essa pergunta para mim enquanto eu estava encostado na pilha de pneus. Qual é a tua igreja? E eu falei, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O borracheiro largou tudo o que ele estava fazendo, veio na minha direção, veio junto, pertinho de mim, olhou para mim bem nos olhos. E sabe o que ele fez? Ele fez algo que me deixou constrangido e até vermelho. Ele me deu um beijo nessa bochecha aqui. E eu quero deixar claro para você, não é comum, né? Um borracheiro ficar beijando um pastor, no caso eu. E ele me beijou. E ele olhou para mim e falou assim, você é pastor da minha igreja. E eu olhei para ele e falei assim, amém, né? E ele falou, amém, e falou assim, sabe, pastor, eu era preso no presídio aqui do estado, e eu vivia no mundo do crime, até que chegou um momento em que eu comecei a estudar a Bíblia, e quando eu estudei a Bíblia, Deus me libertou. É isso que a palavra de Deus faz, ela é libertadora. Eu poderia falar para você também de uma moça que estava passando na frente de uma das minhas igrejas, e a minha esposa foi buscar no carro, enquanto nós estávamos no culto, uma fralda ou uma mamadeira para amamentar um dos meus filhos. E a moça estava olhando para a igreja e falou assim, eu sonhei com esta igreja. Falando alto, lá no meio da rua. A minha esposa teve um estalo. E a minha esposa falou assim, você sonhou com esta igreja? E ela falou, sim, eu sonhei com esta igreja. Então, venha e conheça um pouco esta igreja. Nós estávamos começando uma série de estudos na palavra de Deus e pela palavra de Deus ali. Ela assistiu todos os estudos. Chegou um momento em que ela tomou uma decisão de se entregar para Cristo. É isso mesmo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que tomar decisões, porque a palavra de Deus ela é viva, ela tem poder de transformação. Eu fui à casa dela. Ela morava com mais uma moça e elas estavam num relacionamento de 15 anos. Num relacionamento de acordo com o pensamento dela, não de acordo com o pensamento da Bíblia. Cheguei à casa para conversar um pouquinho, porque elas queriam ser batizadas. E eu falei assim, vocês estudaram a Bíblia, entenderam o plano de Deus de acordo com a Bíblia? Entendemos? Vocês querem ser batizadas mesmo? Sim. Mas vocês sabem? E ela falou assim, pastor, você não precisa falar mais nada. Sabe o que é, pastor? Nós entendemos pela Bíblia que nós precisamos nos separar e já estamos separadas. Nós precisamos ter um novo começo e esse nosso novo começo é a partir do recomeço, que é o batismo. E eu falei, que coisa linda, amém por isso. E elas falaram assim, pastor, nós vamos ser batizadas, já estamos estudando e entendendo a palavra de Deus. Depois do nosso batismo, ela vai morar em outro lugar e eu vou ficar aqui. E eu fiquei ouvindo aquela cena, porque é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e o poder de Deus se manifesta quando nós abrimos as Escrituras. Elas foram batizadas, as duas. E hoje elas têm a família delas, cada uma morando no seu lugar, vivendo a sua vida dentro do plano de Deus. A palavra de Deus tem poder. Por isso que eu falo para você que está aí no sofá da sua casa agora. Talvez você esteja ouvindo pelo rádio a palavra de Deus agora. Eu quero dizer para você
Se você se voltar para a palavra de Deus tem poder, porque ela é inspirada por Deus, ela é viva, e o Espírito de Deus que agiu na palavra, age em você e te chama para você ter um novo começo, uma nova oportunidade para você mudar. Porque se você bebe álcool, e essa fraqueza te domina mais do que qualquer coisa, a palavra de Deus tem poder de modificar. Se você é um viciado em drogas, as mais diversas, injetáveis ou inaláveis, eu digo para você que a palavra de Deus tem poder de libertar você. Eu conheço um rapaz que fumava drogas, usava drogas e fumava páginas da Bíblia. Mas ele começou a ler a palavra de Deus, ele começou a estudar a palavra de Deus antes de usar as folhas da Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ele descobriu a verdade, e a verdade de Deus é libertadora. Por isso que eu digo para você, as portas podem estar fechadas dos templos, as portas das igrejas podem estar fechadas, mas o abrir do Espírito de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, está aí, há uma abertura de oportunidades para nós hoje. Esse rapaz que fumava as páginas da Bíblia, e leu a Bíblia, e começou a estudar a Bíblia, faleceu alguns dias atrás, e eu escrevi para a família dele, que ele morreu em Cristo, e a palavra diz que Cristo vai voltar, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, esse meu amigo, que se rendeu a Cristo, e deixou de usar drogas, vai ressuscitar pelo poder de Deus. Esdras, ele vê a palavra, Esdras vê a manifestação das pessoas, Esdras, quando ele olha aquele levantar das pessoas, meu amigo, eu quero dizer para você, Esdras está na Bíblia, pegue a sua Bíblia e me acompanhe. Esdras bendisse ao Senhor. O que é isso, pastor? O que Esdras fez? Eu vou contar para você. Esdras louvou o nome do Senhor. Bendizer é cantar. Ele cantou louvores a Deus. Quando ele viu a ação do povo se levantar, ele falou assim, eles respeitam a palavra, eles querem a palavra. As portas se fecharam para eles, mas agora que as oportunidades se abrem, eles querem a palavra, então eu vou louvar o nome de Deus. E ele começa a cantar. Eu não sei qual é a música que ele cantou. Eu não sei qual é o hino que ele cantou. Eu não sei se foi uma música do Arautos do Rei, ou da gravadora Novo Tempo, eu não sei. Mas eu sei que ele louvou o nome de Deus. Quando ele louva o nome de Deus, nos dá uma lição, nos ensina algo. Quando as portas se fecham, nós voltamos para a palavra e nós não deixamos de cantar hinos de louvor a Deus. Aí na tua casa, você tem feito o culto com a Bíblia e cantado louvores a Deus? A música tem poder. A música de louvor a Deus tem poder. Eu não sei se você já leu um livro, tem um livro muito legal chamado Desejado de Todas as Nações. É um livro que fala sobre a vida de Cristo. O livro Desejado de Todas as Nações conta da infância de Jesus, conta da vida adulta de Jesus e conta dos milagres que estão na palavra de Deus. Lá no livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, que é uma escritora conhecida no mundo inteiro, nesse livro fala do momento em que Jesus cantava. E sabe qual era o momento em que Jesus cantava? Jesus cantava quando ele era tentado. Para ser tentado basta ser humano. Só que no livro Desejado de Todas as Nações, ela fala assim, está escrito assim, que quando Jesus era tentado, ele cantava. E a tentação ia embora. Por isso eu quero fazer um desafio para você, é o desafio de Esdras, no livro de Neemias. Se você for tentado, cante louvores a Deus. Mas como é que a gente se previne disto, pastor? Eu conto para você. Realize o culto em casa, abra a Bíblia, cante louvores a Deus. Esdras bendisse ao Senhor. Esdras louvou o nome de Deus. Talvez você já creia na palavra de Deus. Você sabe que no momento da volta de Jesus, nós vamos cantar o hino dos salvos, o hino da vitória, o cântico de Moisés, é assim que está nas Escrituras. E quando nós cantarmos esse cântico, nós vamos louvar e o universo inteiro vai celebrar.
mas este cântico vai ser cantado pelos salvos. Qual cântico é este? Você se pergunta. Eu falo para você. É o cântico que está escrito na história da nossa vida hoje. Mesmo quando as portas se fecharam, nós estamos escrevendo uma história. Sabe, no verso 6, pegue a sua Bíblia aí e me acompanhe. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, diz a Bíblia, amém e amém. O povo participa, o povo se envolve. Portas fechadas, as oportunidades estão abertas para quem é de Deus. Para fazer o quê? Se envolver. Eles levantaram as mãos, diz o verso 6 do capítulo 8 do livro de Neemias. Eles levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Eu explico para você. Quando Esdras louvou o nome de Deus, quando Esdras falou assim, só pode ser uma ação de Deus, esse respeito pela palavra, eles levantaram as mãos e eles se ajoelharam e eles adoraram ao Criador dos céus e da terra. Amigo, amiga, é chegado o momento quando as portas se fecham, de nós voltarmos para Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. E o nosso Deus está aí do teu lado, Ele está perto de você, o adore. Então, abra a Bíblia na sua casa, cante louvores a Deus na sua casa e adore a Deus na sua casa. Muitos têm me perguntado assim, pastor, as igrejas se fecharam as portas? Eu sei que não vai ser para sempre. Mas, pastor, o que eu devo fazer agora? Nós devemos ser a igreja aonde nós estamos, porque onde estamos, Deus também está conosco. Ele prometeu. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até o fim de todas as coisas, Ele está conosco. No verso 8, eles leram, pegue a sua Bíblia, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações. Enquanto Esdras lia a Bíblia, haviam pessoas espalhadas entre o povo, explicando a palavra. Aí o verso 9, pegue a sua Bíblia e me acompanhe, Neemias 8, verso 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que estavam a todo o povo, lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Esdras pegou a Bíblia, começou a ler, e começaram a derramar lágrimas nos olhos dos israelitas. Por quê? Eu vou explicar para você. As lágrimas começaram a brotar nos olhos, porque estava havendo uma ação do Espírito Santo de Deus nos corações. Eles começaram a chorar, porque eles começaram a se lembrar dos pecados deles. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça e Ele nos convence também do juízo. Sabe que o Espírito Santo de Deus hoje, Ele habita na terra. Mas eu quero falar algo muito sério com você. O Espírito Santo de Deus não falará para sempre ao coração do ser humano. Então você olha terremotos acontecendo, você olha a nuvem de gafanhoto vindo, ou uma nuvem de poeira se aproximando da África até o Caribe. E você fala assim, o que é isso? Eu vou dizer para você, são alertas de Deus, alertas do céu, dizendo, recados de Deus, dizendo para você, que o Espírito de Deus não falará para sempre ao coração do homem. Na verdade, eu entendo pela palavra de Deus que o Espírito Santo está se retirando da terra. Não falará para sempre, está se retirando da terra, porque Jesus está pertinho de voltar. O povo chorava porque eles tinham dois problemas bem claros e que você olha no livro de Neemias. Primeiro problema, eles haviam casado com gente que não era para se casar. E o segundo problema, eles estavam transgredindo a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento. É bem claro no livro de Neemias isto. Eles começaram a chorar desesperadamente, tanto que teve a necessidade de haver uma intervenção do líder espiritual da nação. E ele vem e ele fala assim, olha, não chorem, não pranteiem, não façam esse momento um momento de lamentação. Façam desse momento um momento de renovação.
E é exatamente isto que precisamos fazer agora como povo de Deus. Este tempo de confinamento ou de quarentena, ou nesse momento que nós estamos vivendo, é o tempo de nos voltarmos para Deus e buscarmos dele uma renovação espiritual, uma renovação da nossa fé. Por quê? Porque sempre que eu olho as Escrituras, quando há momentos de confinamento, de retirada do povo de Deus, eles vão, se concentram para voltar com mais poder e anunciar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles ouvem a palavra. Se você pegar a sua Bíblia agora e me acompanhar, no verso 10, Neemias continua dando instruções a eles. E diz assim: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha o que ele fala. Ele fala assim: vocês precisam, estão chorosos? Quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus está falando ao coração de vocês. Estão tristes por causa dos vossos pecados? Há perdão de Deus para os vossos pecados. Vocês estão se lamentando por causa da situação em que estão? Há esperança para você. Agora vão, se alimentem e façam uma coisa: compartilhem o alimento também. Perceba que a ação de Deus aqui é de um reavivamento espiritual. E um reavivamento espiritual passa pela palavra, passa pelo louvor, passa pela resposta, pela adoração ao Deus vivo, passa pelo mover do Espírito Santo de Deus e pelo compartilhar alimento físico. Quantas pessoas estão necessitadas hoje, agora? E nós, como povo de Deus, cada um de nós aqui, você, eu, nós precisamos compartilhar. Sabe que o texto ainda continua dizendo assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ouviu bem? A alegria do Senhor é a vossa força. Veja, se alimentem, compartilhem o alimento. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amigo, amiga, aonde você está agora? Você consegue se lembrar, através da palavra de Deus, qual é o momento em que Deus se alegra? Você consegue se lembrar agora? Você que conhece a Bíblia, e se você não conhece a Bíblia, eu vou te ajudar a lembrar. E entender e aprender. Há um momento na Bíblia em que Deus dá uma festa. Há um momento na Bíblia que Deus se alegra, dá uma festa de arromba. Qual é esse momento, pastor? Eu vou dizer para você o que Neemias falou: olha, a alegria do Senhor é a vossa força. Qual que é a alegria de Deus? A Bíblia diz: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus falou estas palavras: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Agora perceba o que Neemias falou para o povo de Israel. Neemias está falando assim: se você olhou a Bíblia e quiser pegar a sua Bíblia e me acompanhar, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Eu não sei se você está desanimado, ou se você está desanimada. Eu não sei se você está cansado ou cansada. Eu não sei se você perdeu o ânimo até de se voltar para as Escrituras. Mas a palavra de Deus está declarando, gritando para nós, hoje aqui: a alegria do Senhor é a vossa força. Há um remédio para o cansado, para o oprimido, para o desgastado, para aquele que está estressado ou esgotado espiritualmente. E a palavra de Deus fala desse remédio. Sabe qual é? Sabe qual é esse remédio? A alegria do Senhor é a vossa força. Se você está se sentindo fraco, fraca, sozinho não, porque Deus está aí com você, Deus está do teu lado. Mas se você está fraco, cansado, cansada, a palavra de Deus diz exatamente isso: a alegria do Senhor é a vossa força. O remédio para o fracasso, para o cansaço, para o desânimo da alma, está em mostrar para alguém o que Jesus fez por você. Você ouviu muito bem, você escutou bem. A alegria do Senhor é a vossa força. Quer um remédio para o cansaço e para o desânimo da alma?
Mostre para alguém o que Deus tem feito na sua vida. Mostre para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu filho, para a sua filha, para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu familiar, aquilo que Deus está fazendo através da história. E sabe o que Ele está fazendo? Ele morreu por você. Ele ressuscitou dos mortos e Ele está prestes a voltar para nos levar para morar com Ele para sempre. Ao olhar as Escrituras aqui no livro de Neemias, no capítulo 8, eu fico impressionado com isso. A alegria do Senhor é a vossa força. E aí o verso 12 diz assim, pegue a sua Bíblia, me acompanhe. Neemias 8, verso 12. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções e a alegrar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A última característica que eu apresento para você é esta. O povo se foi. O povo foi. O povo obedeceu. Eu tenho 2 meninos e eles estão acompanhando o culto junto conosco agora. E sabe que menino apronta, né? E eu fui menino também, fui um garoto e meninos aprontam. Meninos aprontam. E eu estava lembrando dos meus meninos. Às vezes uma arte aqui, outra arte ali. Às vezes a gente tinha que fazer uma correção e, de acordo com a Bíblia, a gente usava alguns recursos. E eu falava, e minha esposa também sempre falou e fala até hoje, fala assim, olha, quem obedece é mais feliz. Falava sempre para os meninos. Um dia um deles, ainda pequeno, não muito grande, falou assim, mãe, por que você fala que sempre que quem obedece é mais feliz? Aí ela olhou para eles, e eu estava perto, e falou assim, porque quem obedece sempre sofre menos, apanha menos. E ela falou para eles. E eu nunca esqueci disto. Por quê? Porque quem obedece é sempre mais feliz. E a gente vê isso através da palavra de Deus. Eles foram. Só que agora, perceba, no verso 13, a Bíblia diz assim, no dia seguinte, eles ajuntaram-se. E sabe quem veio? Os cabeças de cada família, os líderes de cada casa. Por quê? Porque toda a nossa vida espiritual, cada dia que finda, o dia novo que chega, nós temos um recomeço diante da palavra de Deus. E eles encontraram ali, na palavra, encontraram que deveriam acampar durante 7 dias. É chamada Festa das Cabanas na Bíblia. Pais, filhos, crianças, eles deveriam vir e montar barracas, cabanas, por todos os lugares eles deveriam montar e ficar ali durante 7 dias. Para e pensa um pouquinho comigo. Uma festa para as crianças, não é? Durante 7 dias eles deveriam morar em barracas, em cabanas, no acampamento. 7 dias. Deus queria dar e ensinar algumas lições para eles. Da transitoriedade dessa vida, lembrar que eles haviam acampado durante o período do Êxodo, antes de chegar na Terra Prometida. Deus estava lembrando para eles que a casa deles não era aquela onde eles estavam. Por isso, o retorno às barracas. Eu não sei se você já acampou alguma vez. Eu acampei algumas vezes. O meu primeiro acampamento, eu fui com os jovens da minha igreja. Quando fui ao acampamento com os jovens da minha igreja, nós nem dormimos direito aquela noite, meus irmãos e eu. Acordamos de madrugada, meu pai nos levou até a estação de trem. A gente ia de trem, descer a Serra do Mar. E chegamos lá no trem, os jovens da igreja estavam ali, era um acampamento de jovens, no feriado do Carnaval. E nós estávamos todos ali, eu e meus irmãos. E os jovens da igreja. Estávamos ali no trem, o trem começou a se movimentar. Quando passava no túnel, a gente fazia o barulho que a meninada costuma fazer. Quando passou por um lugar chamado Véu da Noiva, admiramos a beleza natural. De repente, chegamos na estação chamada do Cadeado, perto de um pico chamado Marumbi. E descemos ali. Deveríamos andar mais 7 quilômetros a pé até o lugar do acampamento. O líder de jovens havia feito um tremendo de uma propaganda linda, falando, olha, vai ter uma ponte de cabo de aço que vocês vão atravessar, um rio com uma correnteza muito legal para descer o rio de Boia, vocês vão amar esse lugar. E essa era a minha expectativa. Chegamos pertinho do rio para atravessar a ponte móvel. O meu líder falou para um amigo meu, vem cá, cadê as panelas do acampamento que eu
deixei com você. Aí o rapaz falou, acho que esqueci lá no trem. E eu fiquei olhando aquela cena, né? Esqueceu no trem. O meu líder olha para o rapaz e fala assim, então volta lá 7 quilômetros e vê se não jogaram para fora do trem, porque se em panela a gente não tem comida nesse acampamento. E ele foi. Nós estávamos ali, começamos a atravessar a ponte móvel com cabo de aço. Ninguém avisou que deveríamos ter uma pessoa, ou de cada vez, ou 3 no máximo. Todos os 48 jovens foram em cima da ponte. Sabe o que aconteceu? Ela desabou. O rapaz que cuidava dos pães estava na minha frente. E os pães foram embora, correnteza abaixo. E eu tentando entre voltar à respiração e nadar um pouquinho com as minhas coisas, eu fiquei lembrando, já não tinha panela, agora também não tem pão. Chegamos do outro lado, nos secamos, já era perto do pôr do sol. E o meu líder falou, olha, nós vamos dormir nessa casa. 3 peças a casa. Os meninos vão ficar aqui, as meninas lá do outro lado e os casais aqui nesse lugar. E nós ficamos ali. Sabe? Aquela noite começamos a um projeto que os jovens da Igreja Adventista têm de doação de sangue, chamado Vida por Vidas. Como assim? Eu vou dizer para você, tinha tanto pernilongo que mordia a gente e sugava o nosso sangue, que ali começou um projeto de doação de sangue. E nós estávamos ali. De repente surgiu a alimentação, dormimos muito mal e surgiu na minha cabeça assim, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que eu não estou em casa? Por que eu estou aqui? Não tem pão, não tem panela, pernilongo para tudo quanto é lado. Aí amanheceu. O meu líder veio encontrar a gente, os adolescentes daquele lugar, com uma cobra jararaca numa forquilha, num pedaço de madeira. À tarde ele fala assim, vamos até um lugar visitar, tem um cemitério aí que nós vamos visitar. Pensa comigo, visitar um cemitério, pensa comigo. Aí, não encontramos o cemitério, voltamos no finalzinho do dia. O líder falou assim, brinquem na água. Havia ali butuca, mutuca e todo tipo de animal que nos atacava, insetos que nos atacavam naquele momento. Sabe o que acontece? Terminou o banho, passou a noite, as barracas foram montadas porque já haviam secado. E no outro dia eu comecei a brincar na água, comecei a brincar ali na água. E sabe, de repente eu ouvi uma voz, e era a voz do meu pai. Ele apareceu no acampamento. Meu pai apareceu ali no acampamento e passou o dia com a gente, trouxe uma forma de bolo de fubá com sementinhas, uma sementinha que tem no bolo de fubá, que é uma delícia, talvez você conheça. Sabe, amigos, passou o dia conosco. E quando ele estava ali, no finalzinho do dia, brincamos e tudo mais, ele olhou bem para mim e falou assim, quer ir para casa? Meu pai fez um convite para mim que eu quero fazer para você agora. O convite do meu pai foi, quer ir para casa? Eu pensei nas panelas que não tinha, pensei no pão que tinha ido embora, eu pensei em tudo que estava acontecendo na cobra jararaca, no cemitério que eu nunca encontrei, no caminho que eu ia ter que andar, eu pensei em tudo. E quando meu pai falou assim, quer ir para casa? Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, quero. E naquele mesmo momento, arrumei minhas coisas e eu fui embora para casa. Hoje o Pai do Céu está aí pertinho de você. E você está ouvindo a voz dele e ele está perguntando algo para você mais ou menos assim. Tá bom esse acampamento? Tá gostoso? Não tá bom, eu falo com toda a segurança. Sabe o que é? O Pai do Céu está perto de você e te faz um convite. Quer ir para casa? A tua resposta vai definir a tua felicidade eterna. Agora, quero convidar os meus amigos aqui do Arautos do Rei. Eles vão cantar um hino de louvor a Deus. E eu quero que você responda a esta pergunta do Pai do Céu. Quer ir para casa? Está
Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar, quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que nesse lar eu vou morar, eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou Eu quero orar agora com você e pedir a presença de Deus entre nós. E nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, porque você aceitou o convite de Deus. O Pai te chama. Obrigado por dizer sim. A tua felicidade é a resposta de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva. Obrigado pelo reavivamento que o Senhor está gerando entre nós nesses tempos tão especiais. Obrigado pela ação do Espírito Santo de Deus e obrigado porque o Senhor está vindo para nos buscar. Continua a nos preparar para o encontro contigo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido reavivado. Que o Senhor possa te abençoar. Tenha uma feliz semana e a gente se encontra novamente aqui no Adoração Especial, sábado que vem, às 11 horas da manhã. Eu conto com a sua companhia. Deus te abençoe. Até lá.